E aí, São Paulo? O que você acha dessa opinião do Bolsonaro? Se as pessoas não querem se vacinar, elas que não se vacinem. Ou você acha que a vacinação tem que ser obrigatória? O que você acha, São Paulo? Tá, obrigado. Vocês têm opinião formada sobre isso? Esse é um tema muito importante. Tema o chamado negacionismo. A negação de que as vacinas são importantes. A negação de que a ciência é importante. A negação de que a Terra é redonda. Não, esses que a Terra é redonda não são poucos, não, gente. Eu achava, não, é pouca gente que acha que não, tem muita gente que acha a Terra redonda, que a Terra é plana. É plana. Aquela coisa de vai ter um momento que a gente vai cair. Já imaginou, São Paulo? Olha aqui, o rio Amazonas vai, mas tem uma hora que ele cai, que é uma grande cachoeira. E onde essa água cai? Não sei, só se perguntando pro pessoal da patrulha intergaláctica. Você imaginou? Você acredita, Luana, que a Terra é plana também? Acredita, Luana é uma das grandes ignorantes que eu conheço, porque não é possível. Ei, Luana, tem gente que acha que vacina faz mal. Tem gente que acha que vacina causa síndrome de Down, que causa autismo. Olhe, quando eu tinha 7 anos, 8 anos, eu estava bem aqui nessa escola, São Francisco. Não tinha muro, não tinha nada. Aí quando chegava o carro, quando, quando chegava o carro de vacinação, a gente ficava ali, meu irmão, que eu não passava um coco, morrendo de medo. Morria de medo, porque você imaginou, né? Você pode imaginar. A vacina, e eles davam aquela vacina com revólver, tipo, sabe? Sabe aquele que é igual revólver? Aí fazia aquela fila, um monte de menino chorando. Eu fazia a segunda série. O pessoal da quarta ia primeiro, né? É até quarta série. O pessoal da quarta ia primeiro. Quando o pessoal da quarta voltava chorando, você imagina. O pessoal da quarta, que é grandão, já vem chorando, eu vou morrer. Aí lá fui eu pra. E aí ficava aquela marca que a marca que a gente tem até hoje, né? Nem sei de que lado é a minha marca. E eu não lembro da minha geração, e Priscila, eu não lembro de muitas pessoas autistas. Na verdade, eu não lembro de ninguém autista. Eu não lembro. Porque o menino, não, autismo você sabe como é, né? A gente sabe agora como é. Aí eu tento buscar no meu passado alguém que, pô, mas de repente não tinha diagnóstico, mas lá na década de 80 tinha alguém autista, eu não lembro. Hoje você tem um monte de gente, da minha família mesmo. Filho do meu sobrinho é autista. Vários amigos, né? O filho do neto também é, né, Juninho? E são. Mas onde é que a gente imaginava isso? Não é vacina, então, porque a gente tomava vacina faz um tempão. Pode ser o agrotóxico. Pode ser agrotóxico também. Sabia que tem gente que diz tóxico? A médica lá do hospital municipal diz assim, quando a pessoa chega lá, isso aí tá, é porque tá todo jogado assim, deve estar usando tóxico. A médica disse tóxico. Então a gente pode errar que a gente quer fazer medicina, vamos errar as porra das palavras logo tudo. Meninos, essa discussão é muito importante. Vocês podem fazê-lo num outro momento. Eu acho que eu vou sugerir esse tema sobre a importância da vacina num outro dia. Achei esse tema bem legal. Bom, mas agora eu quero falar de outra coisa. Juninho, isso aqui vai dar merda. Eu vou. Vamos lá, crianças. Vocês vão propor um tema para o tio e hoje eu vou continuar o que eu falei de manhã. O tema é outro, as estratégias são outras e eu preciso tratar com vocês sobre uma proposta, uma dificuldade, na verdade. Olha só, eu tenho reclamado de maneira muito insistente, até na aula de manhã falei disso com um pouco mais de veemência. Vou retomar. Acontece que, quando a gente pensa em fazer prova do Enem, a gente pensa numa situação muito clara, muito específica, com a qual nós não vamos negociar. Eu quero que vocês prometam isso para o tio também, tá? Nós não vamos negociar com uma estrutura que o Enem define para nós no edital. Que estrutura é essa, meninos? É assim, ó. Essa é a estrutura. Problema,
discussão do problema, verticalização do problema, identificação do problema e depois, no seu tempo, na sua hora, a resolução do problema. Preciso muito desse feedback de vocês, eu preciso muito disso. O que está acontecendo? Até a gente acha aqui os dois problemas, mas a gente fica tão preocupado aqui no parágrafo de argumentação de montar estratégia que a gente esquece da coisa que é fundamental. Ele diz assim, onde é que a família falha? Onde é que o Estado falha? Onde é que a escola falha? Se eu não identificar isso, eu não tenho o que dizer na conclusão. Uma das dificuldades que vocês estão demonstrando para mim é o fato de, professor, eu não sei o que dizer, eu não sei quais agentes eu tenho para a conclusão. Opa, vamos lembrar daquele material que eu mandei para vocês lá do Gonfis? Governo, ONG, mídia, família, iniciativa privada, indivíduo, escola e sociedade. Vocês lembram disso, né? Tá lá, eu vou trazer o material, vou trazer impresso e vou pegar para vocês. Importante lembrar dessa sigla, Gonfis. Ali só é possível marcar o interventor, o agente, se essa problemática ficar muito clara. Então, eu vou lembrar a vocês, deixe um buraco bem aqui, uma falta de ação bem aqui, uma falta de iniciativa bem aqui, para ser suprido lá no final, para ser preenchido no final. Essa problemática tem que ficar muito clara aqui. Qual é o problema? Esse. Ah, então a resolução está lá. Como é que eu faço para verticalizar a argumentação? Não basta apenas tratar da problemática. Eu tenho que verticalizar, da profundidade. E aí sim eu vou precisar das estratégias que vocês conhecem bem. Importantíssimo. O corretor tem de perceber que você está tratando de um problema. Que esse problema é sério, é grave, mas que pode ser resolvido, pelo menos mitigado, suavizado, atenuado, lá no parágrafo de conclusão. Se a gente colocar isso na cabeça, não fica tentando inventar as coisas por argumento. A gente já precisa da problemática clara e de uma estratégia bacana. Uma estratégia, um livro, um filme, uma série, um número que está lá no texto motivador, um exemplo, uma comparação com outro país. A gente tem muitas alternativas de argumentação. Vocês vão propor o tema para o tio e eu vou deixar muito claro isso aqui, tá? O vácuo, o buraco, o espaço, o hiato, que será preenchido lá na frente. Me ajudem, eu preciso de um tema. Antes de qualquer coisa, já está aqui, ó. Eu vou destacar aqui, não em forma de referência tão somente, tá? Eu vou destacar aqui, como eu fiz de manhã, eu vou destacar aqui as duas propostas de argumentação, claras, de forma evidente. Para isso eu tenho que dar uma segurada na minha estratégia para começar o texto, para não fazer 7 linhas, 8 linhas. Quero fazer só 5. E vou fazer só 5. E os meus meninos também vão fazer 5, 6 no máximo, que é para não avançar demais, já atrapalhar a argumentação. Proponha um tema para mim, vamos lá. Qualquer um. Pode ser um tema lerdo, mas é legal. Mas é lerdo, é um tema nada a ver. Ah, mas, pô, desmatamento, nada a ver, pô. Desmatamento. É legal sim. Quando a gente pega um tema que é assim batido, clichê, a gente tem que encontrar alternativas que fujam do clichê. Digam pro tio, por que aumenta o desmatamento na Amazônia? Na região da Amazônia legal como um todo, no Brasil como um todo. Eu acho que um dos motivos é o modelo agropecuário. Tudo bem, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, só que a gente esquece que muitos desses que produzem soja, milho, carne, são responsáveis pelo desmatamento. Esse nosso conceito de produção de commodity, né? Temos que produzir a folha para exportar. Como? Não interessa. Vamos de terra indígena? Vamos. Vamos desmatar a terra da União? Vamos avançar. Esse modelo agropecuário nosso aqui é muito perigoso. O agrotech, o agroepop deveria ser para um desenvolvimento sustentável, né? Para usar tecnologia para diminuir o desmatamento, para garantir a proteção do meio ambiente, das reservas naturais, dos biomas, os mananciais. Mas a gente não tem muita preocupação. Hoje a nossa preocupação e não é de todo errado, né? Mas você sabe, né, Manuel? Vamos produzir muito para exportar para ganhar dinheiro.
Tá, esse é um dos motivos, uma das causas. Vocês sabiam, vocês sabiam, vocês sabiam que o governo Bolsonaro tem incentivado isso, né? Lá vou eu. Eu jamais vou usar a palavra governo, a expressão governo Bolsonaro, governo Lula, governo. Jamais. No governo FHC, dane-se, eu não sei nem quem é, não tô nem aí, nem gosto de política. Só que esse governo tem financiado, sim, porque tem dito que, olha, não está certo condenar as invasões, tem que investir mesmo na produção, tem que dar terra para quem precisa de terra para produzir. Aí o que acontece? Os caras estão invadindo, grilagem no Brasil inteiro. Fiscalização, o IBAMA, o ICMBio, estão perdendo recursos importantes para fiscalização. Então o Estado parece financiar esse desmatamento. Puta merda, crianças. Olha o que o tio já fez, olha só, olha só. O primeiro parágrafo, eu vou falar desse modelo agropecuário que é devastador, que não está preocupado com a manutenção dos recursos naturais. Quem é que pode resolver isso? Quem é que pode resolver isso? Os agricultores, os sindicatos agricultores, investindo em mais tecnologia, investindo em produção sustentável, lá na frente. Quem é que pode mudar essa falta de ação do Estado? O próprio Estado, né? Garantindo mais recursos para o IBAMA, maior fiscalização da Polícia Federal, punições mais severas para grileiros. E, gente, eu já pensei na solução. Porque eu sou melhor que vocês? Não, vocês pensam assim também. Só que a gente precisa sistematizar essa estrutura. Vocês têm que dar isso para o corretor. O corretor está esperando que você marque as duas problemáticas. Diga isso, corretor, olha só. Você disse quais são os grandes desafios para combater o aumento do desmatamento. Dois grandes desafios. É sempre Enem, é sempre assim. Sempre, 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 sempre. Sempre foi. Desde 2000, desde 98 começou o Enem assim. Dois desafios para diminuir a violência contra a mulher, para o enfrentamento. Dois desafios que devem ser levados em consideração para falar sobre a publicidade infantil. Dois desafios contra o racismo. Dois desafios para a manipulação dos dados na internet. Dois. Você pode fazer 3, 4, mas não vão fazer. Nós não vamos fazer. A gente vai arriscar só porque achar bacana encontrar outra alternativa. Nós, a redação não será problema para o dia do Enem. A redação tem que ser solução. De todas as provas, a única que vocês vão fazer, tomara que seja mais do que essa, mas quase certo, quase 100%, a única que vocês vão fazer mais de 900 é redação. Mesmo que você seja muito bom de matemática, não faz 900. Não faz 900. O professor de matemática não faz 900. É muito raro se encontrar alguém que faça mais de 900. Se o cara fizer 750 em matemática, ele já está soltando o tiro. Mas na redação dá. Na redação dá. A gente vai arriscar? Não, vai não, professor. Eu já marquei aqui os dois problemas e já vou começar o meu texto. Olhem a estrutura. Eu vou escrever só de preto e azul, porque depois eu quero que vocês me ajudem. Eu vou com o pincel vermelho fazendo a correção, fazendo o checklist. Todos os 5 critérios. Gramática, capacidade de argumentação, associação com todo o ramo do conhecimento, coerência, coesão e intervenção lá no final. Vamos ver se dá para a gente fazer 960? Vamos lá? Fique à vontade. Pronto. O tema da redação é sobre o aumento do desmatamento, perdão. Lá vai. Lá vai. Meninos, um parágrafo de introdução não teria essa cara, nessa parte aqui. Até bem aqui, normal. Como ele sugeriu, como São Paulo sugeriu, tio, o senhor falou para mim, prometeu para mim que na aula seguinte você falaria sobre causas e consequências. Então tá aqui, causas e consequências, tá? Eu disse, assim, onde eu parei. Ao escolher um modelo agropecuário devastador e contar com a omissão do seu governo, o país sofre as consequências cruéis de alternativas distantes da sustentabilidade e da manutenção dos ecossistemas. Eu vou falar dos resultados, né? O país sofre as consequências, eu vou falar dos resultados lá na frente. Onde está o problema? É o modelo agropecuário devastador e a omissão do seu governo. Num parágrafo só. Olha a dificuldade que eu vou ter, Camila. Porque eu vou precisar falar de dois problemas. Vou precisar falar de dois problemas e ainda encontrar estratégia de argumentação. Pode ser ruim para os outros, não para mim. Mentira, é ruim para mim pra porra também isso aqui. Tô com medo pra caramba de errar. Vamos lá, o tio vai fazer o primeiro argumento.
Ah, aqui vocês já sabem qual será o segundo argumento, né? Para que direção eu vou? Eu vou começar já com o conector. Pronto. Eu já sei o que eu vou fazer no segundo argumento, porque eu falei causa e consequência, né? Então lá vai para a consequência. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia da redação pré-acabada, sabe? Não, já tá a forma prontinha. Mas para quem é muito medroso, para quem é ali que fica que não passa um coco, esse tem que se proteger nisso mesmo. Aí, Duda, tio, eu preciso fazer causa e consequência. Na hora deu, faça causa e consequência. Com toda a responsabilidade de causa e consequência. Qual é a grande vantagem de causa e consequência? Se eu colocar causa e consequência e tiver que resolver lá na frente, eu vou resolver só as causas, né? Aí eu tenho muito mais chance de fazer uma conclusão detalhada, aprofundada. Essa é vantagem. Essa é vantagem. Qual é a dificuldade? De repente eu defendo mais um lado do que outro. De repente eu não consigo o equilíbrio entre causa e consequência. Aí fica ruim. Mas isso não vai acontecer com a gente, porque a gente vai treinar pra caramba. Não vai acontecer, não. Só que aí ele combinou assim, tio, junte essas duas causas num parágrafo só. Você já imaginou? Aí vocês vão pedir para mim, tio, mas espera lá. O senhor chega no parágrafo de argumentação e não faz uma citação intertextual? Não cita um livro, um filme, não faz referência a um estudioso ou uma pesquisa? Aí eu vou dizer, pô, estou me contradizendo. Então eu ainda tenho a obrigação de fazer um intertexto, porque vocês estão avaliando a competência 2. Vamos lá, vamos ver se ficou bom. Primeiramente, cabe avaliar o peso da expansão da fronteira agrícola, do crescimento do agronegócio e da necessidade da produção de commodities. Tal modelo, esse modelo aqui de cima, gerou uma demanda por terras, por pasto, mesmo que isso significasse a derrubada das árvores da Mata Atlântica, do Cerrado ou da Amazônia Legal. Soma-se a esse cenário a negligência do Estado, o qual tem sucateado os órgãos de fiscalização, alimentado o latifúndio e até financiado grileiros e madeireiros. O panorama demonstra o temor do líder da ONG Greenpeace, Paul Watson, que adverte ser a combinação de usura com omissão a maior responsável pela degradação de florestas no mundo inteiro. No Brasil, é exatamente dessa forma. Igualzinho. No Brasil é igualzinho. O que vai acabar o nosso meio ambiente, com as nossas reservas naturais, é essa combinação de desejo louco por lucro e falta de ação do Estado. É essa combinação que o Paul Watson fala, é usura com omissão. Eu acho isso também. Eu acho isso também. Bom, agora eu preciso dizer qual é o resultado, né? Tá lá, ó. Tá lá. Aí fica fácil. Tem mistério isso, Camila? Tem? Você acha que tem? Discutiu. Não, né? Não tem não. Você acha que tem mistério? Discutiu. Você acha difícil? Não tem. É o meu grupo, é o pessoal da quarta tarde aqui, isso é top. Onde estão os juízes? Não vieram? Os juízes são de quinta tarde. Mas não vão sair espalhando aí que vocês são bocudo que sua porra. O pessoal de quinta tarde é muito ruim. Eu digo isso pra eles também, de vocês. Desculpa. Crianças, está aqui. O resultado dessas opções equivocadas está aqui, ó. A escolha, a aposta nesse modelo e essa opção equivocada do governo em financiar esses grupos, o resultado eu vou mostrar agora. Posso usar números. Nunca se desmatou tanto no Brasil quanto no ano de 2019. Desde que começaram a fazer os levantamentos sobre desmatamento, nunca se desmatou. Pesquisa séria do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Números, poxa, isso aqui já funcionava, né? Já dava para fazer. Ou vocês querem outro tipo de estratégia de argumentação? Mas pesquisa fica bom, que a gente não corre risco, né? Aí fundamento, não é isso mesmo. Bom, deixa eu fazer então. Aqui no segundo argumento, o que vocês acham? Eu quero ler. O resultado dessas opções equivocadas, do parágrafo anterior, são incêndios por todo o país, mudança no regime de chuvas, destruição das fontes de água e extinção das espécies animais e vegetais. Desse modo, quando se escolhe derrubar seringueiras e jacarandás, o fluxo dos rios voadores perde-se o fluxo. É isso. Perde-se. Aqui é perde-se, tá? Sorry. Perde-se o fluxo dos rios voadores. Você sabe o que são rios voadores, não sabe? Já ouviram falar nessa expressão rios voadores? O que a gente produz em matéria
de água aqui na região vai para a atmosfera e a gente forma um grande rio. E esse rio vai lá para o sul e sudeste, vai irrigar as lavouras, vai encher os reservatórios. E eu coloquei, ó, perde-se o fluxo dos rios voadores e diminui-se com isso a quantidade de água para irrigar lavouras ou encher reservatórios. Quando se abrem milhares de hectares de pasto ou de lavouras de soja, sem vírgula, sem onças, tatus e jacarés, pacas de lagartas e araras veem seu habitat destruído e sua perspectiva de vida reduzida a dias ou semanas. Prova inequívoca de que a assertiva de Pablo Neruda faz-se presente no Brasil de exportadores de soja e de bichos mortos à beira da estrada. Reparem, tudo isso é consequência do desmatamento. Vocês gostam desse modelo de causa e consequência? Eu acho legal, mas assim, tem que ser uma alternativa mesmo na hora. Ah, deu certo, acho que dá. Só se for assim. Só se no dia da prova, lá no dia 17 de janeiro, você dizer, ah, se não tivesse, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça causa e consequência. Porque você vai ter umas 20 alternativas. Uma delas vai ser causa e consequência. O tio está mostrando aqui devagarzinho todas as alternativas que você tem para começar a sua redação. Dizendo só uma palavra causa e consequência. Se for bacana, eu acho que assim, para ficar melhor causa e consequência, tem que ser uma causa e uma consequência. Eu estou agoniado com aquele parágrafo, não vou mentir para vocês não. Se vocês quiserem criticar e me tirar ponto daquele parágrafo lá, eu deixo. Porque eu queria dizer um monte de coisa sobre modelo agropecuário. A necessidade da commodity, o financiamento dos bancos públicos, o desejo sempre de procurar lucro, independente por exemplo, das terras indígenas, das terras protegidas, das APAs. Vão atropelando tudo em nome desse desejo insano por lucro. Impressionante. Aqui em Santarém é assim, se você for aqui, tem uma faixa de floresta assim, mas atrás é só plantação de soja. Muitos de vocês conhecem isso, né? Tá errado? Cara, errado, não tá. Você produz alimento, você produz, garante emprego, geração de renda. Mas tem que destruir a natureza? Não é possível a gente conciliar as coisas? Né, professor? Talvez não. Maybe. Maybe quer dizer talvez. Okay? Em francês, maybe. Talvez não. É que eu falo inglês, francês e alemão. Tá aqui. A segunda parte, que é para falar sobre a negligência do Estado, tinha um montão de coisa para dizer. Do sucateamento do IBAMA, do sucateamento do ICMBio, da falta de fiscalização eficiente, da falta de fiscalização de multas severas, de prisão para as pessoas que... Isso está colocado no Código Penal, né? Prisão para os desmatadores. Você não vê isso? Tem gente que... O cara está devendo 8 milhões para o governo. Você viu, acho que um áudio que apareceu esses dias, agora tem uma semana no Jornal Nacional. O cara diz... Estou devendo 8 milhões, mas ninguém paga não. Isso ninguém paga. Não paga. Como é que você vai cobrar 8 milhões do cara? O cara vai dizer, não tem como pagar. Então, tudo bem, então. Depois ele entra lá e de novo derruba a floresta, de novo destrói a natureza e fica por isso mesmo. Esse país é uma desgraça. Se vocês puderem ir embora, vão. Etiópia, Angola, Guiné-Bissau são países muito mais desenvolvidos do que nós. E lá todo mundo é pretinho. Se é que vocês me entendem. Wakanda Forever. Meninos, aí o tio vai fazer a conclusão. Façam um julgamento do que eu já escrevi até aqui. Pode, eu deixo. Do que vocês não gostaram. Se não gostaram de alguma coisa, podem dizer. Eu não vou levar em consideração, mas podem dizer. Camila, o que você acha? Diz pro tio. Tá certinho, né? Não compromete muito não, né, Camila? Não compromete muito não, né? É. Porque o que a gente tem que fazer, mano, é que você que é que vai fazer notão, que vai passar, o que a gente tem que fazer é se proteger. Nós não podemos dar cara para bater, Camila. Nós não podemos dar cara para bater, Manel. Nós não podemos, Alicinho, nós não podemos. O que nós temos que fazer? Aquilo que é mais seguro, que é mais convencional. Lógico, a gente não tem que cair no clichê, né? Mesmo, o tema é clichê. Mas esse tema pode aparecer, gente. Vamos falar fino. Esse tema pode aparecer, gente. Esse tema pode aparecer. E se sou eu, São Paulo, eu ia fazer modelo agropecuário num e foto de ação do Estado no outro. E já estava prontinha a conclusão aqui. Agora tem que fazer um dia, São Paulo,
vão impor alguma coisa pra você vai ver como é ruim. Para não passar vergonha. Eu tô fazendo aqui para não passar vergonha. A minha vontade não era fazer isso, não. Você sabe, né, Pri? Tá bom, o tio vai fazer, então, uma conclusão que vale 200 pontos. Vocês têm que prometer pro tio que vão fazer 200 pontos, Duda, mesmo que você seja como treineiro ainda. Tem que prometer, tio, nós não vamos perder 200 pontos da conclusão, não. Esse parágrafo é importante demais para o nosso projeto de vida. A gente mudou isso. Em 2018, os meus meninos não tiraram 1000 por causa da conclusão. E eu fiz o meia-culpa. Ano passado a gente fez, vocês vão se cansar do professor fazendo conclusão. Porque a gente não tinha muito claro o que eles queriam ainda na conclusão. Ano passado isso ficou bem definido. Conclusão. A maioria tirou os 200 pontos aqui. Porque eu insisti bastante. Quando eu chego nessa parte, assim, sabe aquela coisa que eu não posso deixar de ensinar direito? É um pouco isso que eu penso. Se eu não ensinar direito, meus meninos vão perder 40 pontos aqui. 40 pontos aqui são 2 questões de matemática que a gente podia acertar. 80 pontos aqui, a gente começa a perder a nossa vaga. Isso vai acontecer com o nosso grupo? Não, vai não. Eu vou responder só uma vez. Essa é a vantagem de fazer com ali, né? Eu vou responder só uma vez, 4 perguntas. De novo, quem vai fazer, que são os agentes. O que vai fazer, que é a ação. Como vai fazer, que é o detalhamento. E para que vai fazer, que é o respeito aos direitos humanos. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Tá bom? Então o que nós temos que combater, basicamente? Esse modelo agropecuário devastador e a omissão do governo. Tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho que responder isso aqui. Quantas linhas? Gente, modelo de redação funciona também para o número de linhas. Eu gosto sempre de deixar aqui 8 linhas para esse parágrafo de conclusão. Mas se ficarem 7, não quer dizer que você está fora da briga, não. Se forem só 6, Luana, dá para fazer boa conclusão com 6. Se forem 5, aí você começa a rezar o texto, na hora que você terminou a redação, você já começa a rezar o texto porque vai dar merda. 5 linhas, até pode, mas só se você for muito talentoso, se a sua letra for desse tamanhinho assim. Tem que ser muito talentoso. Tem que ser muito competente. Eu já fiz conclusão pequena assim e perdi ponto. Mas isso foi lá em 2011. Há um tempão. Eu tinha 18 anos na época. Vocês permitem ao tio usar mesóclise. Se vocês acharem esquisito, porque alguns professores dizem, olha, mesóclise não pode usar. Olha, mesóclise é muito formal. Olha, mesóclise é uma expressão da linguagem erudita, clássica. Gente, mesóclise é um recurso de produção de texto que é só muito específico. Eu tenho que ter um verbo no futuro, do presente e do pretérito, abrindo o período depois da vírgula, né? Porque aí você anula o fator de próclise e aí não pode usar ênclise porque o verbo está no futuro. Então tem que usar mesóclise. Aí o que você faz? Não dá para dizer terasse, né, professor? Não. Terasse ficaria horrível. Se terá, né, professor? Não posso começar com... Aí o que você faz? Você faz assim, corta no R, enfia o pronome aqui no meio e depois a desinência que indica futuro. Eu gosto. Far-se-ia, dir-se-ia, realizar-se-á. Tu é doida? Eu sou fã de quem usa esse tipo de expressão. Eu sou fã de quem usa mesóclise, de quem usa cujo. Falei para vocês que eu acho legal, né? Tem gente que sabe usar cujo, gente. Eu sou muito fã de quem faz isso. Cujo cenário, cujo problema, cuja avaliação precisa de critério. Corretor baba com isso. E quando o cara faz travessão certinho? Ou quando abre um parêntese para marcar a situação específica, assim? Lógico que a gente tem que fazer isso com muito equilíbrio, com muito parcimônia, com muito bom senso. Mas se você aprender isso, gente, vale para a vida toda. Pode acreditar, vale para a vida toda. Sempre que você estiver escrevendo alguma coisa no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, você viu o sotaque? Se você estiver escrevendo, você vai poder ter esses recursos. Aí você vai fazer o que quiser com o texto. Licença rapidinho aqui, tá? Vou só desligar. Pois é, usem esses recursos, usem mesóclise, veja se ficou ruim. Desse modo, vírgula, ter-se-á um país celeiro do mundo e, ainda assim, capaz de salvar jacarandás, tatus e araras dos riscos de extinção. Fica bonitinho, né? Vamos fazer um checklist rapidinho? Só rapidinho? Bom, competência 1.
Digam aí para o tio onde é que tem erro de gramática. Pode dizer. Se vocês acharem um erro de gramática, eu vou aceitar de boa. São 7 critérios. Concordância, colocação do pronome, regência, acentuação gráfica, ortografia, pontuação e separação em sílabas. Talvez tenha algum problema na separação em sílabas aqui, mas isso não é mais um critério assim tão importante. O que eles vão punir é se você, por exemplo, for escrever a palavra exceção. Aí você fizer assim. Um exemplo. E aí você separar. A gente sabe que os dígrafos XC, SC, RR, SS são separados no final da linha, né? Esse é o caso que você vai perder ponto. Ou então, se você for escrever a palavra ideia, como o tio já falou outro dia, não se separa a palavra ideia, porque não pode ficar o I lá no final. E se eu quiser colocar assim, tio, se eu colocar ideia e colocar o A para o outro lado, também não pode. A vogal não pode ficar sozinha nem no final da linha, nem no início dela. Algum erro de separação em sílabas? Não, né? Quando não, eu vou em primo. Hã? Conta, cadê? Cruel. Onde está? Cruel? Não, não pode, cara. Não pode. Onde está? Aqui? É, tem que colocar. Obrigado. Aí você vai perguntar, mas esse acento não acabou? Não. O acento acabou com a reforma ortográfica, aqueles que são acentos mediais. Então não tem mais acento de ideia. Alguém vai perguntar, tio, e por que tem acento em cruéis? Se você for reparar, em cruéis, eu tenho um oxítono, né? E ideia é paroxítona. Então só acabou o acento das paroxítonas ou acento medial. É o mesmo que acontece com jiboia. Por que jiboia não tem mais acento? Porque caiu os acentos dos zóis e dos és mediais, assim. Então, ideia, assembleia, não tem mais acento. Mas como o acento aqui é oxítona, aí vou continuar valendo. Obrigado. Tem mais, achem. De repente tem. Não é suficiente para perder 40 pontos, não, né? Provavelmente eu não vou tirar 1000. Porque é muito raro você encontrar uma redação com nota 1000, de nota 1000, que tenha um problema de acentuação. Há muitas redações de nota 1000 que estão assim, ó. Quase ninguém sabe desse erro. O verbo visar no sentido de almejar, junho muito em concurso isso. O verbo visar no sentido de almejar, desejar, pretender é verbo transitivo e direto regido de preposição a. O correto é dizer visa a argumentar. E se, professor, se for com uma palavra feminina, só para você mostrar que você é competente, visa a necessidade, aí mete um acento grave assim. Aí você pode até cuspir na cara do corretor. Você sabe com o que você está falando? Você não acha bacana isso? Aí eu acho. O cara te respeita porque você sabe das coisas. Pronto, competência 1. Competência 2. Quais foram as estratégias que eu utilizei? Eu citei o Pablo Neruda para começar o meu texto, e depois citei o Paul Watson aqui, e depois dei exemplo aqui na frente. E volto a resgatar o Pablo Neruda aqui na frente. Não, boa pergunta, Camila, boa pergunta. A Camila diz assim, tio, essa história de fazer circuito, lá no final tem que resgatar, eu preciso... Camila, se eu parasse bem aqui, a nota seria a mesma, provavelmente. Qual é a diferença mais importante ali? Sim, é assim. Quando você faz o resgate, você conquista o corretor. Se essa retomada ficar bacana, olha só se eu não tenho razão. A última frase do seu texto é a primeira frase que ele vai ler na hora de ele fazer a segunda leitura. Ele faz 2 leituras para dar nota. Quando ele terminar aqui, ele vai terminar com Pablo Neruda. Aí ele volta para fazer a correção para dar nota. Aí ele volta lá o Pablo Neruda. Existe coesão melhor do que essa? Amarrando em cima e amarrando embaixo? Mas virou moda. Isso é de 2017 para cá. Não era assim, não. Até 2016, a gente não fazia isso, não. A gente não sugeria para os alunos isso, não. Tem que terminar para fazer tudo bonitinho na conclusão. Mas tem que fazer circuito? Não. Essa história de circuito vem de um tempinho para cá. Vocês entendem a ideia de circuito, né? Isso é física, né? Uma coisa ligando a outra que faz circuito. Marquem letra D. De todo jeito, marquem letra D. Pronto. A resposta é letra D. Sempre é assim, física, a resposta é D. É difícil física, né? Deus me livre, eu também acho muito difícil. Eu sou muito fã de vocês que estudam física e entendem alguma coisa. Porque para mim que não faz o menor sentido. O menor sentido. Não entendo o negócio de uma fórmula de física.
Eu ficava com medo quando aparecia uma figurinha, assim, eu ia fazer Enem, aparecia uma figurinha. Aí aparecia tipo uma corrente. Ainda aparecia uma corrente para dizer, aí colocava dois para cá, ou então colocava medida peso assim. Meu irmão, era na hora de. Eu ia perder tempo que eu não ia acertar mesmo. Não, tem uns que não sabem porra nenhuma, assim, ai, daí que tu não sabe nada. Onde é que tu vai conseguir lógica? Porque é fácil conseguir lógica no primeiro dia, né? Prova de linguagem, prova de humanos, você consegue uma lógica, ler e tal, diz, acho que é por aqui. Mas em física tem uns que ainda ficam. Vai logo para outra, rapaz, você não vai saber, não. Para mim, isso tem um exercício de humildade, de verdade. Pode parecer brincadeira, mas juro por Deus que não é. Tem algumas questões que você simplesmente não vão fazer. Se ela é difícil para você, ela é difícil para todo mundo. Só que uns vão fazer. Se você não fizer, você perde pouco ponto. Se você bater cabeça com aquela ali, você vai deixar uma fácil lá na frente que não vai conseguir, não vai ter tempo para responder. Aí o TRI, ó, vai lá para baixo. Isso vale para os 2 dias. No primeiro dia eu também queria que vocês lembrassem disso. Pessoal que já é terceiro ano, pessoal que já é a redação, que já é a prova definitiva esse ano. Pensem bem nisso. O primeiro dia a gente falha porque é arrogante, porque é prepotente. Acha que pode responder às 90. Não pode responder 90, não pode responder 90, não pode, não pode. Não pode. Tá, competência 2 está aqui. Eu não preciso resgatar não, tá, Camila? Não precisa não, se você não quiser. A competência 3 é em relação ao tema da redação. Eu fugi do tema? Eu falei sobre desmatamento o tempo inteiro? Acho que sim, né? Vocês viram o professor tangenciando em algum momento, não citando a opinião, porque eles vão avaliar 2 coisas na competência 3. Se você foi fiel ao tema e se você deu a sua opinião. Quem diz isso? De quem é esse ponto de vista? Quem foi obrigado a fazer uma coisa que não queria? Tava pensando em fazer outra coisa completamente diferente, você do cabelo bonito. Seu cabelo é muito lindo, tio. Muito lindo mesmo. Acho cachinho, ah. Eu tinha 15 anos. Tá, essa é a competência 3. Na competência 4 é a competência que a gente. É tradição do nosso grupo aqui, é tradição de muito tempo. Casa da redação sempre faz 200 pontos da competência 4 de muito tempo, meninas. Achem um período do professor solto. Duvido. Mudei a cor do pincel. Duvido. Bem aqui. Ó, tal iniciativa daqui de cima, tal iniciativa desse modo aqui embaixo. Vocês não vão ver um período solto. Porque eu não sou bobo. Pode, olha lá. Tal modelo, lá em cima. Primeiramente, soma-se a esse cenário. O panorama demonstra. Eu? Vou nada. Não vou deixar o período solto, não. Não vou deixar mesmo. Tem alguns de vocês, eu já reclamei aqui publicamente, que não fazem aquilo lá. Ó. É preciso avaliar inicialmente. Vocês não começam um parágrafo de argumentação com conector. Isso é competência 4, gente. Isso pode salvar a gente. Se o corretor não achar erro de gramática e nem erro de coesão, é a leitura que ele faz da superfície. Aí ele vai tentar o entendimento. Mas se ele não achar erro nem de gramática e nem de coesão, a gente passou. Só se tiver fugido do tema, assim, aí não tem chance. Não. E por fim, a última competência, checklist, a última competência. Quem vai fazer? A Emater, a Embrapa, os órgãos ligados aos produtores rurais, o IBAMA, o ICMBio, o governo federal, a Polícia Federal. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos lá. Vai fazer o quê? Se unir em favor do uso das tecnologias, com mapeamento das regiões, com investimento em pesquisa. Olha o detalhamento. Investimento em pesquisa. Com que objetivo? De que o modelo agropecuário continue a gerar emprego, renda, sem precisar destruir a vida em todas as suas manifestações de respeito aos direitos humanos. Aqui, vai fazer o quê? Monitoramento constante, efetivação da lei que pune os criminosos. E aí, no finalzinho, desse modo, terciar. Não, terciar é lindo, gente. Vocês não acham bacana terciar? Terciar um país, além de celeiro do mundo, terciar. Não fica bacana terciar? Não gostam do TCA? Então procure de vocês, então, se vocês são tão bons assim. Tem gente me corrigindo. Professor, por que o senhor não resolve fazer? Você é ótimo, tem que corrigir mesmo, professor. O professor vai... Tem dias que meu texto está ótimo, é 1000. Mas tem dias que é 920, 940, 960. Mas nunca menos de 920. Nunca, 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 nunca. Nunca tirei menos de 960 na redação.
Porque sou melhor? Não, porque eu sei das minhas obrigações. Quando vocês forem para o dia da prova, vocês vão ser igual conteúdo de matemática. Vocês sabem das obrigações. O que não pode faltar em matemática? Cálculo estequiométrico, não pode faltar DNA, essas coisas de matemática são importantes. Gente, para mim, matemática e natureza é a mesma coisa. Eu marco tudo. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer a prova no segundo dia. Por mim, terminar no primeiro. Não, vai ter matemática e natureza, mas eu não vou. Porque eu acho muito difícil aquilo. A última vez que eu fiz para valer, em 2016, eu passei para medicina em Manaus, na UFAM. Mas assim, repescado. Só que eu fiz 960 na redação e acertei 23 questões de matemática, as mais fáceis. Acho que vocês lembram dessa prova, que era uma das provas que era para você dobrar, assim. Tinha umas questões que já fizeram isso em revisão, que tinha que dobrar e formar uma figura. Gente, eu peguei a folha de borrão e dobrei e fazia assim. Eu estava tão folgado, nessa época eu fazia redação e matemática no primeiro dia. Eu estava tão folgado por causa da redação, que eu já tinha terminado a redação, que eu dobrei e consegui a resposta. Eu consegui 700 pontos de matemática, acertei 23. 23 questões. Certo mesmo, deve ter estado umas 10, 12. Interpretação de fazer essas tem umas questões bobas. Daí para frente foi chute. De natureza não, natureza eu não acerto. Natureza. Tinha uma que eu acertei que era do pum da vaca. Não sei se vocês já viram essa questão, eu já vi em forma de revisão também, que é o gás metano. Não é o gás metano que destrói a camada de ozônio e tal. E as vacas, principalmente as vacas, é que produzem mais gás metano. Vocês conhecem essa? Eu achava que eu era ruim de natureza, mas vocês são piores do que eu. Vocês não sabem nem o que é gás metano, gente. Vocês conhecem vaca? Pelo jeito. Tá aí uma redação pra gente tirar nota boa, meninos. Eu prometo a vocês, e vocês podem cobrar isso do tio, nós temos que fazer 920. E eu vou orientar vocês para fazer 920. Não esqueçam que está valendo. Quem fizer 1000, o resultado sai 29 de março, é? 29 de março sai o resultado do Enem. Nesse dia a gente vai saber quem tirou 1000. Nos primeiros dias de abril você vai ganhar um carro. Eu já estou pagando o carro. Eu parcelei em 72 vezes. Mas vocês vão receber o carro, tá aqui o carro, tá aqui a chave. E foto, gente, e foto. Eu vou chamar o blog do JK, eu vou chamar toda a mídia, eu vou chamar essa TV da professor, como é que tá entregando assim? Pra mim é normal. Mal sabe que eu tô com 72 parcelas para pagar. Normal, eu acho importante, mas né? O aluno fez mais do que obrigação, então tá tudo certo. Vai ser muito bacana se vocês tirarem 1000. A última vez que teve 1000 aqui foi em 2012, estava contando para os meninos, foi em 2012. A Lorena tirou 1000, era minha aluna na Santa Clara. Mas naquela época ninguém nem ligava para Enem, assim, Enem não era seleção, porque tinha Prise e PSS na UFPA e na UEPA. Então ninguém ligava para Enem, o Enem não era critério de entrada na universidade, ninguém ligava. Aí ela tirou 1000, a Lorena, mas sim, 2012. Depois disso, ninguém mais. Ano passado, 22 alunos nossos tiraram 980, 22. Inclusive, meu filho tirou 980. É uma maior alegria, porque para mim, do jeito que ele é lerdo, eu achava que ele ia... Pô, desculpa, foi mal, isso foi horrível. Mas não é não, ele é um príncipe. Crianças, está aí o texto. Digam para o tio se tem mistério. Falem para mim onde é que a gente trava, onde é que fica ruim. Você não tem esse problema não, escreve de boa? Ah, você é ótima. Você é ótima. E você, Alicinho, trava não? Eu também não. Eu fui obrigado. Uhum. Eu também acho. Eu tenho muita coisa para dizer, passar um parágrafo inteiro só para falar de consequência, isso eu não gosto. Porque eu tenho a chance de marcar problema, Aí eu vou dizer, a consequência, dane-se da consequência. Deixa eu falar da causa, resolva a causa, a gente resolve tudo. Alguns temas não são bons para fazer causa e consequência, por isso que eu tenho a restrição. O menino aprende a fazer só causa e consequência. O Manel sabe disso. Tem uma hora, porra, não, esse tema não dá não, tio. Esse tema não dá para fazer causa e consequência, não. Nós temos outras alternativas, nós temos diversas outras alternativas. Esse não daria causa e consequência. Eu fiz na marra. Fiz porque fui obrigado. Fiz por conta do dever de ofício. Mas por minha vontade eu não faria, não. Faria não, ficaria um texto muito melhor. Faria 1000 nessa redação aqui. Mas você é obrigado por uma série de motivos.
Porque tem aluno que as meninas da quinta-feira já fazem assim. Ah, professor, você não consegue fazer, não? Me ameaçam desse jeito. Só que eu nunca corri do pau. Eu sou Vasco, meu irmão. Eu sou Vasco. Aqui o Wakanda Forever. Vou uma merda, hein? Então, vou uma merda. Crianças, deixa eu explicar para vocês que eu tenho uma pesquisa para fazer com vocês. É o seguinte, a partir da próxima semana, eu vou estender o tempo da redação. A gente vai ficar aqui até 3h20, 3h30, e eu vou propor o tema, e alguns querem fazer a redação aqui. Então, a partir da próxima semana, eu vou dar a chance de vocês fazerem a redação aqui. Vou ficar esperando vocês até 5 da tarde, para vocês me entregarem o texto e automaticamente já me dão, eu já lhe dou, já corrijo, já dou feedback imediato. A gente fazia assim no ano passado, só que eu enfrentei uma resistência aqui, que não, o professor não pode ficar muito tempo no cursinho, as aulas, tanto que as aulas são de meia hora só e tal, mas vocês podem ficar, tá? Professor, eu quero ficar fazendo o texto. Então, distribui os temas, aí dispara o relógio, bora lá. Eu fico aqui até 5 horas, mais de 1 hora de redação. Dá tempo suficiente para você treinar para fazer os 3 simulados que a gente sonha. Meu Deus, quem faz 3 simulados por semana não fica entre os melhores do Brasil, né, Manel? É sim. Pois é, então a partir da próxima semana, vocês, se quiserem, podem ficar aqui, tá? É legal porque a gente cria o ambiente da redação. E aí, disparando o relógio, vocês se sentem pressionados também a fazer em menos tempo. E aí vão estar pertinho, tio, tá bom aqui? Não tá bom e tal. E aí podem fazer até a lápis, se acharem mais conveniente. Porque a gente testa o tempo, vocês trazem para mim, eu corrijo a lápis e vai embora e a gente faz isso todo dia. Os alunos que querem vir todo dia, podem vir todo dia. Se você é professor, tio, eu estou meio travado, estou um tempão sem escrever, estou um tempão sem exemplo de texto. Todos os dias, menos terça, a gente tem aula à tarde. Todos os dias de manhã, menos quinta, a partir das 8 vocês podem vir também, tá? Eu sempre vou ter uma análise diferente, um texto diferente, um tema diferente, conectores diferentes, vocabulário diferente, pontuação diferente. Nunca vai ser igual. Eu e a abertura dos Simpsons nunca fazemos, entendeu? A abertura dos Simpsons. Não entenderam? Eu vou explicar. Na abertura do... Poxa, gente, me ajudem no intertexto aí, por favor. Tá bom? Quem trouxe texto de casa hoje? 2 pessoas. Já é um começo, né? Já é um começo, porque se você imaginar que tem 25 pessoas aqui e que 2 pessoas trouxeram, é um bom começo.